Bom dia a todos. Declaro aberta essa sessão ordinária por meio de videoconferência do Conselho Nacional de Justiça e Vossas Excelências receberam em mãos a ata da sessão anterior, de 21 de julho de 2020. Pergunto se estão de acordo com a ata. Não havendo discordância, declaro aprovada a ata. Eu indico o adiamento do item primeiro da pauta, proposição de ato normativo, que trata de alteração do regimento interno. Então, esse ato normativo, essa proposta de ato normativo, não será deliberada na data de hoje. Também anuncio que, por indicação do vistor, conselheiro ministro Emanuel Pereira, o item sexto da pauta também não será chamado na sessão de hoje. Reclamação disciplinar 868/12. Para continuidade de julgamento, apregou com vista regimental o item quarto da pauta, pedido de providências 3505/28, de relatoria do ministro conselheiro Humberto Martins, sendo requerente a Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo, e interessados requeridos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Vanderlei José Federico. Consta que houve decisão liminar em 11 de maio de 2020, parcialmente deferida pelo eminente relator ministro Humberto Martins. E depois, em 30 de junho de 2020, após o voto do relator ratificando a liminar, no que foi acompanhado pelos conselheiros Dias Toffoli, Rubens Canuto, Tânia Rixiga e Flávia Pessoa, e do voto divergente do conselheiro Marcos Vinícius, que concedia liminar para suspender as decisões administrativas impugnadas que autorizaram por 180 dias, a partir de março de 2020, o sobrestamento do pagamento de precatórios do Estado de São Paulo e dos municípios que estão citados, restabelecendo-se os pagamentos dos precatórios nos termos do regime especial previsto na emenda 99 de 2017, no que foi acompanhado pelos conselheiros Mário Guerreiro, Candice Galvão Jobim e Emanuel Pereira, pediu vista regimental o conselheiro Luiz Fernando Tomasi Keppen, a quem passo a palavra. Bom dia, presidente Dias Toffoli, digníssimo presidente também do Conselho do Supremo Tribunal Federal. Bom dia a todos os conselheiros e conselheiras. Bom dia, senhor secretário-geral, desembargador Carlos Vieira Fona da MEC, senhor subprocurador-geral da República, doutor Alcides Martins. Quero saudar também o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a pessoa do doutor Ari Raganhante Neto, senhoras e senhores que nos acompanham. Como tenho feito, senhor presidente, na primeira oportunidade de me manifestar nessa sessão, eu gostaria de endereçar a minha solidariedade às mais de 89 mil famílias que perderam entes queridos e também aos milhares de outros lares que estão apreensivos com pessoas que estão infectadas por essa terrível doença, as quais precisam de toda a atenção, seja por parte de autoridades, seja por parte da população, que deve fazer a sua parte, mantendo o distanciamento social, uso de máscara, cumprindo aquilo que as autoridades vêm recomendando. E, por fim, eu digo que tenhamos todos fé que vamos superar em breve todas essas dificuldades. Bem, dito isso, senhor presidente, eu pedi vista dos autos para melhor analisá-lo, porquanto a matéria aqui discutida tangencia a competência do FONAPREC, cuja presidência venho exercendo nos últimos meses. A questão controvertida se resume a saber se o deferimento da liminar que autorizou a suspensão de depósitos mensais perante o Tribunal de Justiça de São Paulo para o pagamento de precatórios em regime especial dos entes citados nos autos acarretou ou não a concessão de nova moratória aos devedores sem amparo constitucional. Pedindo vênia a divergência, acompanho integralmente a manifestação do douto Corregedor Nacional, ministro Humberto Martins, votando pela ratificação da liminar concedida. Entendo que a decisão em questão
não concede qualquer moratória aos entes devedores quando impôs ao tribunal requerido que providenciasse as adequações necessárias junto aos planos de pagamento dos entes públicos para que os valores efetivamente não recolhidos às contas especiais nos meses respectivos sejam acrescidos aos das parcelas devidas nos meses restantes do exercício de 2020. A decisão garante a integralização do valor total correspondente ao que devido pelos entes no ano de 2020 nas contas especiais, dando cumprimento ainda, que de forma flexibilizada, ao cronograma de desembolsos aprovado pelo Tribunal de Justiça, tudo de acordo com previsão inserida no artigo 101 do ADCT, como adiante se demonstrará. Como se sabe, os entes públicos que possuíam precatórios vencidos em 25 de março de 2015 estão obrigados a quitá-los, assim como os que se vencerem até 31 de janeiro de 2024, segundo o regime de parcelamento constitucional hoje disciplinado pela Emenda Constitucional 99 de 2017, que alterou o artigo 101 e seguintes do ato das disposições constitucionais transitórias. O cumprimento de tais regras deve se dar de forma cogente, ficando obrigados os entes devedores a depositar mensalmente, sob pena de aplicação das sanções respectivas dos incisos 1 e 3 do artigo 104 do ADCT, valores nas contas especiais administradas pelos tribunais de justiça para que possam ser liquidados os precatórios na sua totalidade, de sua responsabilidade. A periodicidade dos depósitos é mensal e o cálculo para a definição de seu importe segue rígido parâmetro constante do artigo 101 caput do ADCT que transcrevo. E faço a leitura, uma leitura breve só desse artigo, para exatamente fixar o porquê dessa nossa interpretação. Diz lá o artigo 101. Os estados, o Distrito Federal e os municípios que em 25 de março de 2015 se encontravam em mora no pagamento de seus precatórios quitarão até 31 de dezembro de 2024 seus débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período, atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, IPCAE, ou por outro índice que venha a substituí-lo, depositando mensalmente em conta especial do tribunal local, sob única e exclusiva administração desse, 1/12 do valor calculado percentualmente sobre suas receitas correntes líquidas, apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, em percentual suficiente para a quitação de seus débitos e, ainda que variável, nunca inferior, quando? Em cada exercício, ao percentual praticado na data de entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo, em conformidade com o plano de pagamento a ser anualmente apresentado ao tribunal local. Segundo o que acabo de ler desse dispositivo, o valor da parcela mensal deve corresponder a 1/12 do valor calculado percentualmente sobre suas receitas correntes líquidas, apuradas no segundo mês anterior ao mês do pagamento, em percentual suficiente para a quitação de seus débitos. A norma citada, eminente presidente, revela que os devedores cumprem regularmente o regime especial quando disponibilizam, até o final de cada exercício, o percentual calculado como mínimo e suficiente a cada mês. A decisão liminar em exame, por sua vez, ao assegurar a integralização do aporte devido no exercício, nada mais fez do que implementar os parâmetros constitucionais existentes para conformar dificuldades financeiras dos devedores, decorrente da perda de receita, porque passam com a integral observância e cumprimento por esses da norma do artigo 101 do ADCT, o que, convenhamos, não se confunde com a concessão de moratória.
A flexibilização imposta pela decisão em ratificação se mostra constitucional, pois prevê que os desembolsos mensais deverão estar discriminados em um plano de pagamento a ser apresentado ao Tribunal de Justiça. A necessária apresentação anual de um plano de pagamento ao TJ foi justificada pelo então presidente da Comissão Especial de Precatórios do Conselho Federal da OAB, que participou efetivamente da redação do substitutivo aprovado sob a forma de emenda constitucional da emenda constitucional 94 de 16, cujas bases foram mantidas pela emenda constitucional 99 de 17 e até hoje vigoram no artigo 101 do ADCT. Vejam o que disse Sua Excelência, o Dr. Marco Inocente. Embora o texto do novo dispositivo do ADCT permita que os desembolsos mensais possam variar dentro de cada exercício financeiro de acordo com o fluxo de recursos mais adequado ou conveniente à realidade orçamentária do devedor, não poderão jamais ser inferior à média mensal dos pagamentos realizados entre 2012 e 2014. Todavia, absolutamente clara, e aqui ressalto, é absolutamente clara a necessidade das amortizações mensais totalizarem anualmente quantia correspondente àquela necessária ao pagamento integral dos débitos até o final de 2020, em conformidade com o plano de pagamento a ser anualmente apresentado ao Tribunal de Justiça Local. Essa, então, é a posição, eu cito a fonte, do Dr. Marco Inocente, que era exatamente presidente da Comissão Especial de Precatórios do Conselho Federal da OAB. E sigo eu. Apesar de mensal a periodicidade dos depósitos, reconhece-se ao devedor relativa liberdade para propor, junto aos planos de pagamento, que o depósito de parcelas mensais possa se dar conforme um fluxo de recursos mais adequado ou conveniente à sua realidade orçamentária. Dessa forma, o plano de pagamento pode ser ajustado durante sua execução em caso de perda de arrecadação e despesas extras com saúde, como no caso em exame, desde que o valor das parcelas mensais, repito, mensalmente pagos, totalize, ao fim do ano, o devido no exercício conforme a promessa contida no plano de pagamento. De acordo com a nota técnica número 3 de 2017, da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios dos Tribunais de Justiça, a apresentação de um plano anual não é obrigatória para os entes devedores que acolherem a cobrança de valores mensais nos precatórios definidos pelos Tribunais de Justiça gestores de precatório. Contudo, torna-se obrigatória sempre que cada ente público pretender realizar aportes em valores variáveis ou indique a utilização de outros meios ou recursos previstos na nova norma constitucional para quitar, em cada um dos 4 exercícios de vigência do novo regime especial, a totalidade do valor encontrado e definido para cada exercício como suficiente para a quitação da dívida no prazo assinado. E cito também a fonte dessa nota técnica da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios de Tribunais de Justiça. Nesse sentido, ainda, o artigo 64.2 da Resolução 303 deste Conselho estabelece, artigo 64, a amortização da dívida de precatórios ocorrerá mediante o cumprimento do disposto nas sessões anteriores, conforme proposto em plano de pagamento apresentado anualmente pelo ente devedor ao Tribunal de Justiça, obedecidas às seguintes regras. 2. Os entes devedores poderão, até 20 de setembro do ano corrente, apresentar plano de pagamento para o exercício seguinte, prevendo a forma pela qual as amortizações mensais ocorrerão, sendo permitida a variação de valores nos meses do exercício, exatamente o que aconteceu, desde que a proposta assegure a disponibilização do importe total devido no período
exatamente o que aconteceu em São Paulo. Registre-se, enfim, que nem a decisão em ratificação, nem a norma objeto do artigo 642 da Resolução 303 guardam relação ou se prestam aos mesmos fins visados na ADO 5.258, em curso perante o Conselho Supremo Tribunal Federal, ou no projeto de Decreto Legislativo 116/2020, que, no particular, tal como apontado pelo eminente conselheiro Marcos Vinícius, busca sustar os efeitos da Resolução 306 em razão da pandemia do coronavírus. Senhor presidente, nesses termos, pedindo todas as vênias, voto pela ratificação da decisão liminar, Sua Excelência, eminente Corregedor Nacional, nos termos propostos por Sua Excelência. E é como voto, eminente presidente. Muito obrigado. Agradeço ao conselheiro Keppen. E agora passo a palavra à conselheira Maria Cristiana Ziuova, para o seu voto. Bom dia a todos, bom dia, ministro, doutor Alcides, bom dia, doutor Ari, meus colegas, saudades de todos. Ministro, eu acompanho integralmente o voto do relator, o ministro Humberto Martins. Agradeço a conselheira Ziuova. Como vota a conselheira Ivana Farina? Sim. Presidente, bom dia. Bom dia a todos e todas, os conselheiros, ao doutor Alcides Martins, doutor Ari Radiante e também ao doutor Adamec. Eu me detive na análise desse caso por ter em estudo 2 no gabinete, exatamente cuidando dessa questão. E, na oportunidade, tive contato com o conselheiro Keppen, exatamente por conta do Fonaprec. E a conclusão que cheguei é a mesma que o ministro Humberto Martins, relator, e também o conselheiro visitor, desembargador Keppen. Portanto, eu acompanho o voto do relator. Agradeço, conselheira Ivana. Como vota o conselheiro André Godinho? Bom dia, senhor presidente, estimados colegas conselheiros, doutor Ari, doutor Alcides, satisfação vê-los. Igualmente, senhor presidente, também fiz a leitura detida do voto do relator, do voto divergente e também do voto vistor do conselheiro Keppen. Realmente estou convencido que a liminar deferida em 11 de maio garante o pagamento integral do devido desde o exercício. Portanto, a liminar que foi concedida pelo ministro Humberto de forma parcial atende os ditames da resolução 303, pelo que voto com o relator, senhor presidente. Agradeço ao conselheiro André Godinho. Então, eu proclamo que, por maioria, foi ratificada a decisão liminar, vencidos os conselheiros Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, Mário Guerreiro, Candice Galvão Jobim e o conselheiro ministro Emanuel Pereira. Não participaram do julgamento a conselheira Maria Tereza e o conselheiro Henrique Ato. Vamos agora ao próximo. Item 5º da pauta, reclamação disciplinar 3341/63, de relatoria do ministro conselheiro Humberto Martins, sendo requerente Roberto Coelho Rocha, requerido Douglas de Melo Martins, interessado a ANB. Consta que em 12 de maio de 2020 foi decidida liminarmente no sentido de determinar que o juiz Douglas de Melo Martins se abstenha de participar de debates virtuais públicos, lives, que possuam conotação política partidária ou que possam ser considerados como de militância política ou atividade político-partidária, com ou sem a presença de políticos maranhenses e ou pessoas que publicamente pleiteiam se eleger ou se reeleger nas eleições de 2020, nos termos do artigo 2511 do Regimento Interno do CNJ. Na sessão de 30 de junho de 2020, após o voto do relator, no sentido de ratificar a liminar, e dos votos da conselheira Ivana Farina,
que não ratificava a liminar, no que foi acompanhada pelo conselheiro Luiz Fernando Tomasi Keppen, pediu vista o ministro presidente. Passo agora ao meu voto e vou procurar resumir o voto no sentido de transcrever inicialmente a ementa do voto trazido pelo ministro Humberto Martins. Eu faço considerações a respeito da separação das funções do poder e eu digo que na dimensão pública das mídias sociais e da internet, a manifestação de caráter político, a associação da imagem do magistrado a titulares de mandato eletivo, ou a busca de aprovação ou promoção pessoal, não condizem com a dignidade inerente à função jurisdicional. Cuida-se de se observar a virtude aristotélica da mediania, como um freio à superexposição, muitas vezes daninha da imagem do juiz e do Poder Judiciário. A propósito, o Decreto Legislativo número 109, de 23 de fevereiro de 2006, que regula na Itália a responsabilidade disciplinar dos magistrados, estabelece em seu artigo 1º, no inciso 1, o dever de reserva no exercício das funções. Como observam Mário Fantacchiotti, Mário Fresa e Vitor Tenori, Salvatore Vitello, a violação do dever de reserva pode decorrer de manifestações lesivas ao prestígio da magistratura, ou mais genericamente, das instituições públicas quando expressas com tons particularmente agudos. Antes do fenômeno das mídias sociais, a Corte Constitucional Italiana, na sentença número 100, de 8 de junho de 1981, ressaltou que, mesmo para os cidadãos em geral, a liberdade de expressão não é ilimitada. Acrescentou que, embora também gozem dessa mesma liberdade de expressão, os magistrados, por determinação constitucional, devem ser imparciais e independentes. Valores a serem preservados não somente com referência ao concreto exercício da função jurisdicional, mas também como regra deontológica a ser observada em todos os seus comportamentos, de modo a evitar que sua imparcialidade e independência, que se destinam a tutelar a credibilidade que um juiz deve gozar no seio social, sejam colocadas em dúvida. Para a Corte Constitucional Italiana, o adequado sopesamento da liberdade de expressão e da dignidade da função jurisdicional não suprime o direito do magistrado de expressar suas opiniões, mas lhe veda o seu exercício anômalo, isto é, o abuso, o qual se verifica na hipótese de violação de outros valores constitucionais que se contraponham a esse direito individual. Eu tenho destacado muito este tema, inclusive o Conselho Nacional de Justiça, nós aprovamos uma resolução a respeito da utilização pelos magistrados das mídias sociais e tenho enfatizado que o juiz definitivamente não tem a mesma liberdade de expressão que os demais cidadãos, os quais não estão sujeitos ao regime jurídico da magistratura, que visa exatamente preservar a independência e a imparcialidade. Nessa seara, há limites constitucional, legal e eticamente intransponível ao juiz. Quem o diz em primeiro lugar é a própria Constituição Federal, quando estabelece que ao juiz é vedado dedicar-se à atividade política partidária. Isso está lá no inciso 3º do artigo 95 da Constituição Federal. Vedação expressa e não é por lei, nem por lei complementar, é pela Constituição da República. Mário Guimarães, ministro que foi do Supremo Tribunal Federal, ao comentar idêntica previsão do artigo 96.3, na época da Constituição de 1946, disse o seguinte, abro aspas, não impede certamente ao magistrado ter opinião política. Natural é que a tenha, como qualquer cidadão. O que a Constituição condena é a palavra ou a ação a favor de candidatos ou partidos. Incidirá, porém, na proibição o juiz
ainda que não arregimentado em partidos, desde que manifeste publicamente as suas simpatias políticas. Pois que, pelo prestígio decorrente de suas funções de magistrado, a revelação de seus pendores poderá ser bastante, por si só, para aliciar prosélitos entre os seus jurisdicionados. E isso caracterizará atividade política. Continua Mário Guimarães. A proibição legal, que é de ordem pública, há de ser interpretada com eficiência, a fim de que reprima todo ato que possa, de leve, quebrar a linha de neutralidade obrigatória para o juiz. Fecho a citação. Também o diz a lei, ao vedar ao juiz, na Lei Orgânica da Magistratura, artigo 36, inciso 3º, manifestar por qualquer meio de comunicação opinião sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças de órgãos judiciais, ressalvada a crítica nos autos, em obras técnicas ou no exercício do magistério. Os princípios de Bangalore e de conduta judicial definem padrões para a conduta judicial ética e estabelecem os valores que os juízes devem defender, dentre eles a independência, a imparcialidade e a integridade. Conforme destacado nos seus consideranda, a confiança do público no sistema judicial, na autoridade moral e na integridade judiciária é de suma importância em uma sociedade democrática moderna, de modo que é essencial que juízes, individual e coletivamente, respeitem e honrem o cargo com uma confiança pública e esforcem-se em realçar e manter a confiança no sistema judicial. Ao tratarem da aplicação do valor independência, os princípios de Bangalore preconizam que um juiz deve exibir e promover altos padrões de conduta judicial de ordem a reforçar a confiança do público no judiciário, a qual é fundamental para a manutenção da independência judicial. Na aplicação do valor imparcialidade, os princípios de Bangalore assentam que um juiz deve se assegurar de que sua conduta, tanto na corte quanto fora dela, mantém e intensifica a confiança do público, dos profissionais legais e dos litigantes na imparcialidade do judiciário. Finalmente, ao tratarem da aplicação do valor integridade, os princípios de Bangalore preconizam que um juiz assegurar-se-á de que sua conduta esteja acima da reprimenda do ponto de vista de um observador sensato, bem como que o comportamento e a conduta de um juiz devem reafirmar a fé das pessoas na integridade judiciária. A justiça não deve meramente ser feita, mas deve ser vista como tendo sido feita. Ora, como se observa, exige-se da magistratura, do magistrado, sob todos esses prismas, independência, imparcialidade e integridade, e um elevado padrão de conduta, tanto na vida pública quanto na vida privada, traduzido na Lei Orgânica da Magistratura Nacional no dever de manter conduta irrepreensível na vida pública e particular. Artigo 35, inciso 8º. Por sua vez, as mídias sociais e os debates públicos por via digital não constituem um universo à parte, mas sim uma extensão hoje da própria vida pública e particular de cada cidadão, que passa a se submeter, no caso do magistrado, por intermédio de suas postagens e apresentações ao diuturno escrutínio dos seus familiares, dos seus amigos e, principalmente, daqueles que não se conhecem. Eu faço citação de decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, no mandado de segurança 35.793, não vou fazer a leitura. Faço outras considerações de ordem teórica. Vou resumir o voto. E digo que o eminente Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Humberto Martins, no dispositivo de seu substancioso voto, determinou que o requerido, o juiz de direito, Douglas de Melo Martins, vamos repetir o nome dele, já que ele quis aparecer em todas as mídias sociais, em programa de televisão, então vamos dizer o nome dele, né? Ele quis aparecer resolvendo o problema da pandemia, quem sabe ele tinha uma solução de determinar por uma decisão judicial criar uma vacina, né? Só faltava isso, né?
O juiz Douglas de Mello Martins, disse o Corregedor Nacional de Justiça, abro aspas, determinou que se abstenha de participar de debates virtuais públicos, lives, que possuam conotação político-partidária ou que possam ser considerados como de militância política ou atividade político-partidária, com ou sem a presença de políticos maranhenses e ou pessoas que publicamente pleiteiam se eleger ou se reeleger nas eleições de 2020, fecho aspas. E rogando as mais respeitosas vênias a quem comungue do pensamento dos votos divergentes, respeitáveis, e que compreende a conformidade da determinação do ministro corregedor está de acordo com o regime jurídico da Magistratura Nacional. Seria tolerável a participação de magistrado em lives que, aos olhos da sociedade, se revistam de conotação político-partidária ou que possam ser consideradas exercício de militância política ou de atividade político-partidária? Por sua vez, ante a própria extensão da liminar concedida de efeitos prospectivos, não há que se falar com a devida vênia ao desembargador Keppen, que foi o último a votar, que haveria perda do objeto do procedimento. O juiz só parou de falar porque houve a determinação do corregedor. Senão ele estava dando entrevista aí até hoje e solucionando o problema da pandemia. Quem sabe que alguém tenha essa caneta poderosa para resolver isso. O Conselho Nacional de Justiça tem o dever de zelar pelo prestígio da magistratura nacional e não pode fechar os olhos a aparições públicas de magistrados que transmitam à sociedade a impressão de se revestirem de caráter político-partidário por via de consequência de comprometimento da imparcialidade judicial. E recentemente eu disse, não cabe ao judiciário definir políticas públicas. Não é competência da magistratura. Isso é competência das instituições e dos poderes eleitos democraticamente. Poder executivo, nas esferas das unidades da Federação e da União, e também dos respectivos poderes legislativos. Não queiram transmitir e transferir ao judiciário aquilo que é competência de outros poderes. O Conselho Nacional de Justiça tem o dever de zelar pelo prestígio da magistratura nacional e não pode fechar os olhos a aparições públicas de magistrados que transmitam à sociedade a impressão de se revestirem de caráter político-partidário e, por via de consequência, de comprometimento da imparcialidade judicial. Com todas essas considerações, e resumindo o meu voto, eu acompanho o eminente relator ratificando a liminar anteriormente deferida, cujo objeto se mantém, sim, em necessidade de julgamento, porque sem essa liminar o juiz estava indo até em programa de receita de bolo, em programa de qualquer tipo de programa na televisão para falar que ele tinha a solução dos problemas da pandemia no seu respectivo estado. Com a devida vênia, isso não é função da magistratura. Acompanho o relator. Como vota o ministro Emanuel Pereira? Senhor presidente Dias Toffoli, meu cordial bom dia, doutor Alcides, doutor Ari, prezados e queridos colegas de conselho. Presidente, o voto de Vossa Excelência fala tudo que era necessário ser dito a respeito da conduta desse magistrado. Eu vou apenas acrescentar, fazer um acréscimo mínimo, apenas para a questão de notas e registro desse meu voto. Eu digo também, senhor presidente, que é dever do magistrado abster-se da prática de conduta político-partidária, a fim de resguardar os princípios inerentes à atividade jurisdicional, como a impessoalidade e a imparcialidade, o que impõe que se abstenha o magistrado de exposição como a que decorre da participação de debates virtuais públicos e lives em redes sociais promovidas por políticos e pré-candidatos à eleição. Assim, senhor presidente, resumidamente,
eu acompanho integralmente o voto do conselheiro relator e subscrevendo, se Vossa Excelência permitir, o voto também convergente de Vossa Excelência. Parabéns pelo voto, presidente. Obrigado ao ministro Emanuel. Como vota o conselheiro desembargador Rubens Canuto? Senhor presidente, eu também vou pedir vênias da divergência para acompanhar os votos proferidos pelo eminente relator e por Vossa Excelência. Desde o início já estava convencido de que a liminar deveria ser referendada por este egrégio plenário. Agora, após o voto de Vossa Excelência, que demonstrou cabalmente, né, que a conduta do magistrado se mostra incompatível não apenas com a Constituição, como com a Ialomã, mas também com as próprias regras de ética que devem reger a atuação dos magistrados, eu penso que há uma evidente incompatibilidade entre seu agir e tais normas. A Constituição é expressa, os princípios de Bangalore também são expressos, a Ialomã é expressa no sentido de vedar ao magistrado o exercício de qualquer atividade político-partidária ou que, de alguma forma, ainda na sua vida privada, possa comprometer a imagem e o prestígio da instituição a qual pertence. O magistrado tem que ter ciência de que as palavras que são por ele proferidas, as atitudes por ele praticadas, não são imputadas exclusivamente à pessoa dele, né, mas, sobretudo, à própria carreira da magistratura e ao próprio poder judiciário. Daí porque as atitudes praticadas pelo magistrado, participando de lives, junto a candidatos a cargos eletivos, a cargos políticos, se mostra, ao meu ver, sim, infratora do dever de abstinência do magistrado em se envolver em tais atividades. Peço vênia à conselheira Ivana, bem como ao conselheiro Kepler, para não reconhecer a perda do objeto, porque, como bem destacado por Vossa Excelência, o cumprimento, a abstenção dos magistrados em participar desses eventos midiáticos se deu em razão do cumprimento da medida liminar anteriormente concedida. Olha, se tal conduta somente foi praticada em razão do cumprimento da liminar, isso, ao contrário, mostra a necessidade de ratificação dessa liminar, sob pena de, revogada sendo ela, com a extinção do presente procedimento, poder o magistrado voltar a agir como anteriormente o vinha fazendo. Então, senhor presidente, com todas as vênias de divergência, eu acompanho a relatoria e o voto de Vossa Excelência. Obrigado ao conselheiro Rubens Canuto. Conselheira desembargadora Tânia Henrique Ziegel. Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Eu vou ser muito sucinta e o meu voto é acompanhando a divergência da conselheira Ivana e do conselheiro Kepler pelos seus próprios fundamentos já expostos pela conselheira Ivana. Conselheira Tânia acompanha a divergência. Como voto, conselheiro Mário Guerreiro. Presidente, eu vou acompanhar a divergência também por duas objeções bastante sucintas que eu tenho a essa decisão que está sendo discutida aqui. A primeira é que o artigo 5º, inciso 9, o artigo 220, parágrafo 2º da Constituição, veda expressamente qualquer tipo de censura. E eu entendo censura como qualquer juízo prévio sobre aquilo que possa vir a ser dito por alguém. Para usar uma expressão Você acha que o governador do estado do Maranhão pode delegar ao juiz a administração do estado? Está bem. Não, acredito que não é disso que se trata, ministro. Acredito que aqui, para usar uma expressão do ministro Marco Aurélio, estamos exercendo um juízo premonitório de que esse juiz voltará a falar alguma coisa, certo ou errado. Eu acho que se estivéssemos aqui discutindo a abertura do PAD e eventual afastamento do juiz, eu até concordaria. A liminar do ministro Humberto não colocou um zíper na boca do juiz. Ele pode falar, ele quiser, pode falar. Ele quer que passou as consequências. Nós estamos falando aqui de uma questão muito séria. E é impressionante que os conselheiros que vêm da magistratura ficarem nessa votação nesse sentido. Ministro, então passa a minha segunda objeção, que é justamente essa. O descumprimento da liminar vai ensejar o quê? A instauração de um PAD. Ou seja, o que já aconteceria se a liminar não existisse. Então, eu não vejo resultado útil na edição de uma ordem de silêncio ao magistrado,
São 18 juízes no Brasil que vão ter soluções para todos os problemas das políticas públicas brasileiras. Eu acho que devemos abrir PAD contra todos eles, ministro. Agora, o Conselho Nacional de Justiça vai atuar, sim. Parabéns. Pode continuar o seu voto. Ministro, meu voto basicamente é isso. Eu sou contra qualquer tipo de vedação a priori de manifestação, qualquer que seja. Acho que a responsabilização deve ser a posteriori, se houver, e não sei se vai haver ou não. Se fosse abertura de PAD com afastamento do magistrado, eu estaria de acordo, pelos fatos pretéritos. Agora, quanto a fatos futuros, eu não posso me manifestar porque simplesmente não sei se vão existir ou não. Então, basicamente é isso, ministro. Acompanho divergente. Conselheiro Mário Guerreiro acompanha a divergência. Como vota a conselheira Candice Galvão Jobim? Senhor presidente, senhor corregedor, caros colegas, doutor Alcides e doutor Ari, eu peço vênia à divergência para acompanhar o ministro corregedor. Eu entendo que, no presente caso, a conduta está totalmente delimitada e, inclusive, o ministro corregedor teve a preocupação de colocar que o juiz se tem que participar de debates virtuais que possuam conotação político-partidário ou que possam ser considerados como de militância política, e acho que essa vedação está, sim, contida na LOMAN. Na medida em que o ministro vem, em liminar, já determinar para frente, ele já está avisando realmente o magistrado de que a sua conduta está infringindo a LOMAN. Eu acho até que é melhor que seja feito anteriormente, que o magistrado já saiba por onde o caminho que ele está traçando, do que ele venha a ser pego de surpresa depois com a abertura de um PAD. Então, diante das considerações do ministro corregedor e de Vossa Excelência, ministro Dias Toffoli, eu acompanho, então, o relator, eminente corregedor. Agradeço. Como vota a conselheira Flávia Pessoa? Eu acompanho o relator, tendo em vista que, no caso concreto, se referem a atos políticos partidários, né, a menção a lives com políticos, candidata político, nós estamos em ano eleitoral. Mas faço a ressalva que o juiz deve ter um posicionamento político. No entanto, neste caso concreto, acompanho o relator por se tratar de atos políticos partidários. Então, altera a lei orgânica da magistratura, né? E a Constituição que veda o posicionamento político da magistratura. Como é que vota a conselheira Maria Cristina Zillo? Eu acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Marcos Vinícius. Bom dia, presidente. Renovo todos os cumprimentos até o momento já manifestados. Faço meus cumprimentos especiais ao representante do Conselho Federal, doutor Ari Radiante, ao representante do Ministério Público, subprocurador Alcides Martins. Já antecipo meu voto, presidente, acompanhando o Corregedor Nacional. Penso que, não só pelo conceito que se estabelece a magistratura, foi muito bem narrado, muito bem dissertado por Vossa Excelência no seu voto, mas é importante também ater-se ao caso concreto. E permita-me, por favor, estou aqui lendo o destaque da medida liminar que foi deferida pelo ministro corregedor, e fala que situações que no dia 1º de maio consta foto do juiz Douglas Martins ao lado de um deputado estadual. No mesmo dia, no mesmo dia 1º de maio de 2020, consta foto do juiz Douglas Martins ao lado de um vereador. No dia 2 de maio de 2020, consta foto do juiz Douglas Martins ao lado de um deputado estadual e do presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão. Então, nós estamos aqui falando de 3 oportunidades diversas em que o magistrado promoveu lives ao lado de representantes de partidos políticos, ou seja, deixando bem evidente a conotação político-partidária. Não estamos falando aqui de uma entrevista numa TV aberta, não estamos falando de um ambiente imparcial de manifestação, mas sim de manifestações vinculadas a interesses político-partidários. Penso que isso é notório, incontestável. Então, fica impregnada assim a manifestação do magistrado com uma conotação que não se adequa, que é incompossível
com as diretrizes, com os conceitos da magistratura, penso que, repito, não só pelo conceito, como também pelo período que é emblemático, nós estamos no ano eleitoral, temos experiências inglórias da magistratura envolvidas em campanha eleitoral, então acho que o CNJ tem esse papel, sim, de preservar, no caso, todo o conceito deontológico da magistratura, e com essas minhas manifestações, acompanho o voto do relator, pedindo venha a divergência. Agradeço ao conselheiro Marcos Vinícius. Como voto, conselheiro André Godinho. Igualmente, senhor presidente, pedindo vênios a divergência manifestada inicialmente pelo conselheiro Ivana e aqueles que acompanham. Acompanho o relator, em que pese parecer evidente e desnecessário se dizer que o juiz não é permitido participar de atos com conotação política partidária. Me recordo que na eleição passada, quando estávamos ainda com o corregedor João Otávio de Noronha, cerca de poucas dezenas, mas alguns procedimentos foram instaurados em razão de excessos de magistrados em participação de atos políticos, em comícios, em diversos momentos da campanha presidencial anterior. Então, nesse contexto, é muito importante o voto proferido, no caso concreto, em maio, quando foi dada a decisão, para que cessasse essa conduta, e é também uma orientação a toda a magistratura em relação ao pleito que se avizinha. Então, voto com o relator, senhor presidente. Como vota a conselheira Maria Tereza Willi? Eminente presidente, eminentes conselheiros, eu gostaria de acompanhar o eminente relator, pedindo vênia divergência e acrescentando os relevantes argumentos dos conselheiros que me precederam e de Vossa Excelência. Agradeço, conselheira Maria Tereza. Como voto, conselheiro Henrique Ara? Senhor presidente, também eu, pedindo respeitosas vênias à divergência, acompanho o eminente conselheiro relator, o eminente corregedor nacional de justiça, o ministro Humberto Martins, que proferiu na primeira sessão que esse processo foi apregoado voto brilhante, e o pedido de vista de Vossa Excelência, que veio com um voto muito importante, um voto que haverá de esse vencedor aqui, como aparentemente já virar um leading case nesta temática, porque cada vez mais nós precisamos, na República, que os poderes convivam de maneira harmônica, de maneira em que cada um respeite a sua posição constitucional. E, nesse caso, senhor presidente, é preciso coragem para proferir um voto, como fez Vossa Excelência, como fez o eminente corregedor, e dizer que ficou evidente a quem quisesse ver que um juiz adentrou a seara política, se arvorou na condição de corregedor-geral da humanidade, querendo solucionar os problemas da pandemia, como se eleito ele tivesse sido para isso. E depois disso, ainda foi em lives, ainda se colocou com parlamentares se manifestando politicamente, inequivocamente, de maneira política, sobre o caso. E aí, senhor presidente, além de congratular Vossas Excelências, eu gostaria de fazer também um destaque no que diz respeito à perda do objeto. Nós precisamos ter muito cuidado ao avaliar a perda do objeto em processos administrativos. Porque, senhor presidente, foi dito aqui que talvez a decisão do corregedor tenha ido além do pedido. E aí eu chamo a atenção que o pedido fora feito por um senador da República, o que mostra, e mais do que isso, evidencia que a conotação política que esse tipo de postura do magistrado em questão tomou. Mas o senador da República fez realmente um pedido
específico, e o Corregedor-Geral da República, no âmbito, o Corregedor Nacional de Justiça, no âmbito da sua competência, ampliou esse objeto de maneira muito saudável, porque no processo administrativo aqui no Conselho Nacional de Justiça não funciona o princípio da correlação entre o pedido e a decisão. E não funciona por uma razão muito simples. Porque exatamente decorre o princípio da correlação da impossibilidade de atuação ex officio do órgão jurisdicional. E nesse caso aqui, órgão administrativo nós podemos inclusive atuar de ofício. Nós podemos ampliar qualquer pedido, porque podemos atuar de ofício. Inclusive, o artigo 102, parágrafo 1º do Regimento Interno, nos autoriza, a partir de qualquer procedimento, inclusive sendo ele julgado improcedente, editarmos um ato normativo. Veja que alteração maior do pedido não há. A partir de um pedido que, inclusive, pode ser julgado improcedente, o plenário do Conselho Nacional de Justiça pode editar um ato normativo para regular todas as situações, as mais diversas situações. Então, o que o corregedor fez foi ter essa cautela de ampliar o objeto para tutelar um problema muito grave, que, como disse a conselheira Candice, já está na lei, já está na LOMAN, e, infelizmente, o juiz aparentemente não leu a lei, não leu a LOMAN, e demandou deste órgão administrativo esta conduta de orientação, que inequivocamente está dentro das atribuições constitucionais do Conselho Nacional de Justiça. Então, com esse registro, senhor presidente, congratulando mais uma vez pelo voto, peço vênias à divergência, muito bem posta também, mas quero dizer que acompanho vossas excelências, porque é um momento muito delicado pelo qual passamos, e manifestações de coragem destes conselhos são necessárias para que sejam estabelecidas balizas na atuação do Poder Judiciário. Como voto, senhor presidente? Agradeço ao conselheiro Henrique Ávila. A minha veemência nesse caso é uma veemência que já vem de muito tempo. Eu já tive oportunidade de dizer há várias legislaturas, não a atual, do Senado e da Câmara, há 3 legislaturas anteriores, 2 anteriores, a anterior à atual, que eles tinham que colocar na Lei Complementar 64 de 1990, a Lei de Inelegibilidades, a inelegibilidade de magistrados e membros do Ministério Público que deixem a magistratura por pelo menos 8 anos. Como há inelegibilidade de 8 anos para outros tipos de cargos, funções e atividades. Por que isso? Porque assim se evitaria de utilização da magistratura e do poder imparcial do juiz para fazer demagogia, aparecer para a opinião pública e depois se fazer candidato. Quem quer ser candidato, seja como magistrado, seja como membro do Ministério Público, tem que deixar a magistratura, tem que deixar o Ministério Público. E há que haver um período de inelegibilidade, sim. Conselheiro Henrique Ávila, que é indicado pelo Senado da República a este conselho, já por 2 vezes, sabe que eu já disse isso várias vezes a senadores da República, não só nessa legislatura, como em legislaturas anteriores. A respeitabilidade do Poder Judiciário se faz pela sua imparcialidade. E a imparcialidade não é só do presente, é na perspectiva do futuro. Não se pode fazer demagogia com a vida alheia, com a decisão sobre a vida, a liberdade e o patrimônio das pessoas. Esse caso que nós estamos a julgar é paradigmático. Porque a imprensa começa a incensar determinado magistrado e ele já se vê candidato a presidente da República. Sem nem conhecer o Brasil. Sem nem conhecer o seu estado.
sem ter ideia do que é a vida pública. Quer ir para a política? Pode ir. Conselheira Flávia, conselheiro Mário, conselheiro desembargador Kepler, pode ir. Saia da magistratura. E tenha um período de inelegibilidade. E aqui, publicamente, durante esse julgamento, que é transmitido publicamente, eu volto a pedir ao Congresso Nacional: estabeleçam prazos de inelegibilidade para membros da magistratura e do Ministério Público que deixarem as suas carreiras, para que não possam magistrados e membros do Ministério Público fazer dos seus cargos e das suas altas e nobres funções meios de proselitismo e de demagogia. É disso que se trata. Proclamo o resultado. Por maioria foi ratificada a liminar, vencidos a conselheira Ivana Farina, o conselheiro desembargador Luiz Fernando Keppen, a conselheira desembargadora Tânia Rixiga, o conselheiro Mário Guerreiro. Item 7º da pauta, revisão disciplinar 4248/72, de relatoria do conselheiro Luiz Fernando Tomás Keppen, sendo requerente Márcia Blanes, requerido do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Conselheiro Keppen, com a palavra. Senhor presidente, eu fiz chegar a todos os demais conselheiros e conselheiras o meu voto. É um voto que tem 35 laudas, mas eu, presidente, gostaria de pedir vênias a todos, porque fiz um resumo desse meu voto e pediria, portanto, vênias a todos para ler apenas esse meu resumo, que praticamente, digamos assim, contempla as teses que foram debatidas e o porquê de eu estar votando dessa forma. Digo eu, presidente, trata-se de revisão disciplinar proposta pela colega Márcia Blanes, de São Paulo, que foi representada pelo presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB de Guarulhos, sob a alegação em síntese de que a colega teria abandonado a vara em decorrência de seguidas e inexplicáveis ausências, especificando os dias a título de exemplo de alguma dessas faltas ao serviço. Também se alegou retardo em despachar, descumprimento de determinações do Tribunal de Justiça de São Paulo, falta reiterada de urbanidade e se noticiou rosário de outras representações anteriormente formuladas contra a douta colega. Instalada pelo diligente corregedor do Tribunal de Justiça de São Paulo, uma sindicância prévia, foi realizada inspeção na vara e foram inquiridas testemunhas, seguindo-se voto pela abertura de PAD contra a referida magistrada, sintetizada a acusação de falhas funcionais nos seguintes pontos: 1. Ausência injustificada em dias de expediente, falta de urbanidade para com servidores e advogados, fluxo de trabalho caótico na vara e baixa produtividade. Como dito, e meu voto ele se estende em várias laudas, e eu faço esse resumo aqui, quero apenas ressaltar alguns dados objetivos que levaram a Corte Paulista a impor primeiro a abertura do PAD e depois também a sanção que ela lá foi aplicada. 1. Dados objetivos. 15 sentenças de mérito por mês, quando a média no período analisado era de 83 nas demais varas da comarca. 2. Sentenças de indeferimento da inicial, na 8ª vara civil, equivaliam a 79%, e nas demais varas apenas 10%, com desconsideração absoluta do artigo 6º do Código de Processo Civil, que estabelece
a primazia das decisões de mérito. 3. Elevado o número de sentenças reformadas para mais de 90%. 4. Tratamento desrespeitoso a advogados e servidores, a despeito de ter sido escrevente antes de ocupar a magistratura. 5. Ter respondido a 35 representações anteriormente por tratamento desrespeitoso a advogados e a forma caótica de condução de processos, que, embora arquivados, merecem registro especialmente por conterem inúmeras recomendações que lhe foram impostas e, acaso atendidas, tornariam desnecessário o presente PAD. E também o PAD e a presente revisão disciplinar. A defesa negou a ocorrência dos fatos, não negou a ocorrência de certos fatos. Apenas apresentou justificativas, como a distância da residência até a sede da comarca, o desconhecimento de que houve home office, e que o home office naquela época seria apenas para servidores, poucos auxiliares, excesso de serviço, problemas de sistema, afirmando que a personalidade da douta colega, firme, dura, não pode ser compreendida como desrespeitosa. Das imputações, digo eu no meu voto, tudo se fez provado. A ausência em dia de expediente, confessado, imaginou poder fazer home office num período em que não era permitido. Somente comparecia aos fóruns às terças e quintas. Atrasos decorrentes de trânsito que atrapalhava a sua vida. Segundo ponto, falta de urbanidade, totalmente provada. Era uma pessoa ríspida, mal educada, intolerante, atendendo os advogados à meia porta, sempre com expressões do tipo, aspas, recorra, não perca seu tempo, tenho mais o que fazer, fecha aspas. Quanto ao fluxo caótico de trabalho, também provado, gerando atrasos, troca de fila para conclusão para fugir dos 100 dias, produtividade igualmente aquém da média provada. Da prova produzida, eminente presidente, aliás, instrução muito bem conduzida pelo corregedor Manuel de Queiroz Pereira Calças, retirei uma passagem que é muito significativa, inclusive para a pena que foi aplicada à douta magistrada, do depoimento do servidor Edras Roberto Franquin, que narrou, aspas, não podia citar no sentido de citação. Então tinha que achar um jeito de indeferir a inicial. Dizia a juíza para ele, manda emendar, esclarecer e depois é para indeferir. Essa fila, a ordem que a gente tinha, eu peguei um lote de iniciais, uma fila, e ela falou, todas as ações, as iniciais dessas, declaratórias de inexistência de relação jurídica e tal, partindo deste advogado, como ele dá problema, tal e tal, podem deferir todas as iniciais. Fecha aspas. Por todos esses fatos provados, a Procuradoria de Justiça do Estado de São Paulo pediu em suas alegações a remoção compulsória, a defesa à improcedência e a decisão do Tribunal Bandeirante, depois de ampla e pormenorizada análise, concluiu por aplicar à douta colega a pena de remoção compulsória, valendo mencionar o que salientou em resposta à presente revisão, aqui já no Conselho, aquela exemplar corte sobre a pertinência da pena. Quando diz, e aqui eu abro aspas, a requerente alega ainda que, em razão da ausência de reincidência, a punição imposta à infração disciplinar foi inadequada e desproporcional. Neste ponto, o desembargador relator em seu voto asseverou que, no caso em questão, as penas de advertência e censura não atenderiam às finalidades da aplicação de sanção disciplinar e citou, por outro lado, como sustenta a juíza, não há olvidar a sua primariedade, a permanente busca pelo aperfeiçoamento pessoal e profissional empreendida por ela e a dedicação ao trabalho,
não que ela se cogite nem mesmo na pena de remoção compulsória, arbitrada pela douta Procuradoria-Geral de Justiça. Todo o quadro delineado nesses autos, contudo, não autoriza a conclusão de improcedência das imputações e o arquivamento do processo. Há que aplicar a ação adequada e proporcional à natureza e à maior ou menor gravidade das várias condutas apontadas nos autos. A advertência é pena menor, dela não se cogita dada a multiplicidade das condutas que vem a sancionar. Censura deve-se aplicar aos casos de reiterada negligência no cumprimento do cargo, se a infração não justificar pena mais grave. Portanto, em relação à negligência, não basta a ocorrência de casos isolados. É absolutamente necessária a reiteração de condutas com desleixo, incúria ou desatenção. A remoção compulsória, conquanto pena mais grave que as primeiras, revela-se adequada, dada a multiplicidade das condutas apontadas e da atitude da magistrada de tudo fazer para parecer sem importância ou consequência o que lhe foi atribuído e constatado. Por outra parte, sua permanência em Guarulhos, com o clima que lá se instaurou, não atende ao interesse público, à boa administração da justiça e, por que não dizer, não atende também aos interesses pessoais da própria magistrada. Bom, por fim, concordo muito com o que afirmou o doutor Corregedor-Geral em seu voto quando da abertura do PAD. Isso está às folhas 31 do meu voto, quando ele diz: finalmente, não se pode olvidar que a magistrada, ao longo de seus quase 18 anos de carreira, respondeu a nada menos que 35 representações, grande parte delas relacionadas ao tratamento dispensado aos advogados e à forma de condução dos processos. Embora arquivados, merecem menção os seguintes processos. Processo 37.780, que trata sobre a recusa ao atendimento a advogados, arquivado com recomendação. Processo 39.452, arquivado com recomendação no sentido de que, preservado o seu entendimento pessoal, cumpra a ilustre juíza com rigor o dever de receber advogados e ouvir as reclamações. Processo 19.648, arquivado com a recomendação à meritíssima juíza para que revogue a orientação dada para submeter para submeter à análise do juiz a pertinência da juntada de documentos volumosos ou não, e que se abstenha de ordenar verbalmente a não juntada ou desentranhamento de documentos cuja juntada é requerida por alguma das partes. Processo 76.132, arquivado com recomendação de que, quando houver recurso pendente de julgamento, com efeito suspensivo concedido, não seja extinta a ação. Processo 102.527, que versou sobre o descumprimento de decisão de instância recursal e na qual houve decisão de afastamento liminar da magistrada. Ela já esteve afastada liminarmente lá por São Paulo. E nas razões que levaram a Corte Paulista a determinar a improcedência daquele PAD, foi dito que o afastamento cautelar da magistrada serviu na prática de eficaz punição, tanto que os depoentes foram unânimes ao afirmar que a acusada mudou seu comportamento e ela mesma revelou ter desde então redobrado o cuidado ao proceder ao exame de feitos. Teve mais ainda uma representação que foi citada pelo então corregedor, a 150.914, arquivado com recomendação sobre a questão da cordialidade. Portanto, conclui-se que a requerente, e aqui sigo eu, não logrou êxito em demonstrar o desacerto das deliberações ou a contrariedade aos elementos de prova constantes dos autos. O que pretende, na verdade, é o reexame do conjunto probatório,
a reapreciação de toda a matéria já exaustivamente analisada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no processo administrativo disciplinar, que culminou com a decisão da maioria absoluta dos órgãos integrantes do órgão especial, no sentido de que as condutas praticadas pela requerente eram passíveis de repreensão por violarem os padrões morais e éticos que se espera de um magistrado no desempenho de suas funções. E só cito o seguinte, senhor presidente, que foram proferidos 18 votos pela remoção compulsória, o que prevaleceu, e 4 pela sua aposentadoria compulsória. Consoante salientou o doutor Procurador-Geral da República, em exercício, está claro, abro aspas, está clara a intenção da hora requerente em buscar rediscutir neste Conselho Nacional de Justiça os fatos objeto do procedimento disciplinar, já cuidadosamente analisados pela Corte local. Tal hipótese é incabível no procedimento da revisão disciplinar, que tem hipóteses taxativas de cabimento dispostas nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 83 do nosso regimento interno. Fecha aspas. Desse modo, não cabe a este Conselho se imiscuir no juízo valorativo daquele tribunal para alterar a conclusão jurídica que chegou, ancorada em interpretação absolutamente razoável, harmônica e com as evidências contidas nos autos. Tenho para mim, portanto, com todas as vênias a quem eventualmente pense de forma diversa, que a improcedência da presente revisão disciplinar é medida que se impõe. Do exposto, senhor presidente, meu voto é pela improcedência da presente revisão disciplinar. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente relator, vota no sentido da improcedência da revisão. Há algum voto divergente? Não havendo voto divergente, eu proclamo que a unanimidade foi julgada improcedente a revisão disciplinar nos termos do voto do relator. Conselheiro Mário Guerreiro. Conselheiro Mário Guerreiro, já estou promovendo Vossa Excelência a ministro. Conselheiro Mário Guerreiro, item terceiro da pauta, procedimento de controle administrativo 6806/17, com sustentação oral pela interessada do advogado Luiz Carlos Moro. Trata-se de procedimento de controle administrativo, sendo requerente o Tribunal da União, requerido o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e a interessada Valdete Souto Severo, pelo qual falará o advogado. Então, eu passo a Vossa Excelência, e como nós temos feito, e como é do regimento, o advogado, a parte, tem a possibilidade de saber já o voto do relator. Então, eu já passo a palavra ao relator para o seu relatório e voto, e depois passo a palavra ao advogado que falará pela interessada. Obrigado pelo presidente, obrigado pela deferência, certamente que não mereço, mas de qualquer forma, agradeço. Faço a leitura do relatório, portanto. Então, trata-se de procedimento de controle administrativo instaurado a partir do expediente encaminhado pelo Tribunal de Contas da União, que noticia a ratificação de liminar que determinou ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região a suspensão da licença concedida à magistrada Valdete Souto Severo para exercer a função de presidente da Associação de Juízes para a Democracia, com seu imediato retorno à jurisdição. O feito inicialmente autuado como pedido de providências foi distribuído à Corregedoria Nacional de Justiça, que, por concluir que a matéria não se insere entre as suas atribuições, determinou a autuação como PCA e consequente redistribuição. Distribuído o procedimento ao conselheiro Valtércio de Oliveira, foi determinada a suspensão da tramitação por 60 dias, escoado o prazo assinalado e restabelecido o fluxo processual. A conselheira sucessora, Tânia Regina Silva Rexigel, registrou a sua suspeição, sendo feita e redistribuída a minha relatoria. Na sequência, foi determinada a inclusão da magistrada Valdete como terceira interessada, bem como a sua intimação, a do TCU e a do TRT4, para que apresentassem informações. Em resposta, a TCU ressaltou que determinou cautelarmente a suspensão da decisão que concedeu a licença para a representação de classe a juíza e o seu imediato retorno às funções judicantes. Registrou, entretanto, que tal determinação teria sido suspensa por cautelar deferida pelo ministro Ricardo Lewandowski
nos autos da reclamação 36.386, que restabeleceu a decisão liberatória do órgão especial do TRT4. O TRT4, por seu turno, relatou que o órgão especial daquela corte, por maioria, referendou a licença para representação de classe concedida temporariamente pela, então, presidente do tribunal, a juíza Valdete Souto Severo, e deferiu a referida licença pelo período de 2 anos, a contar de 30 de maio de 2019. Informou ainda que, em razão da liminar deferida pelo TCU, no Acórdão 1904 de 2019, a magistrada retornou à jurisdição em 12 de agosto de 2019, mas que, diante da cautelar concedida na reclamação 36.386, a juíza novamente se afastou das suas atividades jurisdicionais para reassumir a presidência da Associação de Juízes para a Democracia em 13 de setembro de 2019. Já a magistrada defendeu, em síntese, a legalidade da decisão proferida pelo órgão especial do TRT4 e a liberou para o exercício da presidência da entidade, bem como sustentou que a referida associação atua há 29 anos e seus propósitos são todos vinculados ao exercício da atividade judicante e que, por ser entidade representativa da magistratura, já teria sido admitida inúmeras vezes pelo STF como amicus curiae. É o relatório, presidente. Passo diretamente ao voto, então. Bom, eu vou... O voto é um pouco extenso, então eu vou tentar também, assim como o conselheiro Keppen, resumir no que for possível, né? Então, passo a terminar... Faz o teu Keppen, por favor. Tá certo. Bom, duas questões preliminares que surgem aqui, né? A primeira diz respeito à judicialização da matéria. Eu afasto essa preliminar basicamente nos seguintes termos, né? Então, conforme relatado, a referida licença havia sido suspensa pelo TCU e determinou o retorno imediato à magistrada. No entanto, a fruição em razão de cautelar deferida pelo ministro Ricardo Lewandowski, que suspendeu a pauta do TCU, por violação da súmula vinculante 3 do Supremo, em decorrência de supostas inobservâncias, garantias do contraditório e ampla defesa por parte daquela Corte de Contas. Em 31 de março, entretanto, o eminente ministro cassou a cautelar, que havia concedido, negou o seguimento da reclamação, por considerar que, aspas, a decisão reclamada não envolve anulação ou revogação de ato administrativo, mas sim suspensão cautelar do ato administrativo que concedeu a licença às juízes do trabalho reclamante. Não se configura, assim, aderência estrita entre o caso em exame e o enunciado vinculante que a jurisprudência exige para o conhecimento da reclamação. Então, a reclamação, o atual estado dela é esse, sem liminar e extinta pelo relator. Eu ressalto ainda que o objeto da reclamação na Suprema Corte, ela se restringe à eventual ilegalidade da decisão do TCU por afronta ao devido processo legal, sem qualquer análise da matéria de fundo que diz respeito ao preenchimento dos requisitos para concessão da licença. Até porque a questão dos requisitos para concessão da licença não são objeto da súmula vinculante 3. A súmula vinculante 3 trata de devido processo legal no TCU. Então, eu afasto a questão da judicialização, entendo que não representa empecilho para que o Conselho examine a questão sob a ótica da LOMAN, que não tem nada a ver com a análise do TCU. Também outra questão que eu afasto aqui seria a questão de duas instâncias apuratórias, TCU e CNJ, mas me parece que a questão é clara nos termos do artigo 103b, parágrafo 4º, inciso 2, da Constituição, que fala claramente que o controle do CNJ se dá independentemente do controle feito pelos órgãos de contas. Então, me parece que a questão fica clara no âmbito do próprio texto, da literalidade do texto da Constituição. Então, afasto essas duas preliminares nesses termos e passo ao mérito, né? E teço algumas considerações aqui sobre liberdade de associação, né? Citando o artigo 5º, incisos, né? Acho que acredito que todos os ministros ministro também, já estou chamando todos de ministro aqui. Todos os conselheiros já tiveram a oportunidade de ler o voto, né? Então não vou reler isso aqui. E prossigo, então, afirmando que
o que não se confunde. Eu estou pensando aqui, conselheiro Mário, em fazer a associação dos conselheiros do CNJ e eu vou pedir licença e vou presidi-la para a democracia. Pois não. Bom, seguindo aqui, então, eu digo que não se pode confundir a liberdade de associação, que é assegurada a todos os cidadãos brasileiros, com a licença para representação de classe, prevista no artigo 73, inciso 3 da LOMAN, que é uma prerrogativa da magistratura nacional, especificamente, né? Enfim, os dois direitos, os dois regimes jurídicos não se confundem aqui no caso. Né? Inclusive, cito aqui precedente recente do ministro João Otávio de Noronha, o PCA 4731 de 2016, onde essa questão foi amplamente discutida no Conselho. Né? Então, cito aqui vários trechos desse julgamento, né? E para chegar à conclusão de que, né, a questão da licença, ela envolve não só a questão do interesse público, né, na finalidade do ato administrativo, mas também gera um ônus que é suportado pelo Estado e também um prejuízo para a atividade jurisdicional e processo de justiça, na medida que a gente tira um magistrado da atividade finalística, né, para exercer essa função. Então, tem que ser uma análise criteriosa, né? A gente tem que realmente verificar a representação de classe, né? Não pode ser, enfim, qualquer associação que vai justificar o afastamento do magistrado das suas atividades precípuas na magistratura, né? Bom, então, assentadas essas premissas teóricas e jurisprudenciais, eu faço aqui a análise do caso concreto, né, e esclareço que, no que concerne a natureza da associação, o que se constata é que ela não se qualifica como uma associação de classe, nos termos que o CNJ compreende esse instituto. Conquanto seja uma associação constituída por juízes, percebe-se do cotejo entre o seu estatuto e de outras associações, e efetivamente são associações de classe de magistrados, como a AMB, a JUF, a ANAMATA, que há uma clara diferença de finalidade. Não se verifica entre os objetivos da JD a defesa dos interesses da magistratura, ou mesmo o poder de representar os seus associados em juízos. Os propósitos da JD são amplos, consubstanciados na defesa intransigente dos valores do Estado democrático de direito, na defesa abrangente da dignidade da pessoa humana, na democratização interna do judiciário, no resgate do serviço público inerente ao exercício do poder, transparência, enfim, controle pelo cidadão, ou seja, na verdade, uma entidade voltada a interesses que não são específicos da classe da magistratura, mas sim aspirações gerais da sociedade, por quanto consideravelmente orientados esses interesses a valores sociais, ou seja, valores que todos nós brasileiros temos, não especificamente a classe da magistratura, né? Isso fica muito claro quando nós vamos ao site da associação e vemos o que está veiculado lá no site. Então, aqui no meu voto eu citei várias notícias que eu não vou repetir agora, né? Mas vou citar algumas brevemente, assim, né? Então, a JD renova seu compromisso com a democracia e direitos humanos, luta pelo direito das trabalhadoras e trabalhadores, populações negras, povos originários e combate ao machismo. Sem dúvida, são valores importantes, todos nós defendemos esses valores, mas não são valores específicos da classe, quer dizer, a classe da magistratura também, mas não é inerente à classe da magistratura, não diz respeito. Em outra nota, vem a público afirmar o direito à livre manifestação de estudantes que participam de movimentos de ocupações de escolas e universidades, diante da violência institucional que vem sofrendo. Em outra notícia, vem manifestar nossa preocupação em relação aos crescentes movimentos de criminalização de defensoras e defensores de direitos humanos. Em outra, se insurge contra a lei do Estado do Rio de Janeiro, que dispõe sobre a obrigatoriedade de maternidades, casos de parto, estabelecimentos hospitalares da rede pública e permitir a presença de doulas durante o trabalho de parto e pós-parto. Depois vem outra, em apoio a uma procuradora do trabalho,
manifestar solidariedade. Enfim, segue aqui, em outra matéria, vem relembrar aqui que repudia a intervenção do Ministério da Educação no Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Em outra matéria, se manifesta contra o projeto Escola Sem Partido. Em outra matéria, se manifesta pela liberdade de manifestação no âmbito do Colégio Pedro II, campus Humaitá 2, no Rio de Janeiro. Enfim, são valores importantes, sem dúvida, são valores que a sociedade brasileira deve defender, com certeza. Os juízes são a favor? Acredito que sim, a maioria deles deve ser. Agora, são interesses da classe da magistratura, da corporação da magistratura? Me parece que não se confundem aqui as duas coisas, né? E vou mais além, né? Temos também outras manifestações no site da Associação dos Juízes para a Magistratura, que aí se voltam justamente contra instituições do próprio Estado Democrático de Direito. Então, veja aqui uma nota. A Associação de Juízes para a Democracia, entidade não governamental e sem fins corporativos. Ou seja, ela mesma se diz sem fins corporativos, ou seja, não defende a corporação da magistratura, não defende a classe da magistratura, ela diz isso. Então, aí fala, o processo de deposição de uma presidenta legitimamente eleita, ocorrido em 2016, tem sido reconhecido pela maioria da população brasileira como ruptura democrática. O avanço do que poderia ser considerado um estado de exceção não se limitou a esse ato. Enfim, e segue, né? Tecendo críticas, inclusive, ao Supremo. E mais adiante fala, mesmo o Supremo Tribunal Federal, que deveria ser o guardião da Constituição Federal, passa a realizar julgamentos, modificando entendimentos jurisprudenciais consagrados para atingir ou não determinados atores políticos. De outro lado, juízes com posicionamentos ideológicos divergentes do campo político majoritário são perseguidos e sofrem procedimentos administrativos com vistas à punição. Aí, no final, ainda conclama todos os cidadãos e cidadãs a engajarem-se ativamente na defesa do Estado Democrático e da Constituição para oporem-se em todas as frentes de que participem, associações, sindicatos, igrejas, clubes, partidos, o que for, contra o autoritarismo e os ataques à democracia, venham de onde vierem, isso se referindo na mesma matéria que ele acabou de criticar o Supremo Tribunal Federal, ou seja, conclamando a população contra o órgão máximo do Poder Judiciário do Brasil, né? Numa outra nota pública, a JD contra a censura. No último dia 27, foi veiculada a notícia de que o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, instaurou de ofício pedidos de providências para que a Corregedoria Regional do Trabalho no TRT da 4ª Região apure manifestação na rede social do Facebook por um determinado juiz de trabalho. E segue. A passividade das instituições diante de um tal ataque ao parlamento soma-se o silêncio seletivo do CNJ em relação a condutas de magistrados que têm abertamente defendido o atual governo ou mesmo participado de atos político-partidários. A história nos mostra que governos autoritários não se constroem apenas a partir dos desmandos de um pequeno grupo de pessoas. É preciso que diferentes órgãos de poder compactuem com exceção, perseguindo quem ousa criticar. Ou seja, as críticas também ao CNJ, não só ao Supremo, né? E finaliza. Essa é a razão pela qual torna-se ainda mais insustentável a ação do CNJ, que se apresenta como verdadeiro agente de censura seletiva, função que se aparta daquela para a qual foi criada. Numa outra nota pública, não se pode admitir mais uma nomeação ao STF sem debate público e sem compromisso com os direitos humanos. Aqui a JD coloca que, tendo em vista a indicação do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, para o Supremo Tribunal Federal, vem a público expor que, no caso, o indicado é filiado a partido político da base governista e, como ministro da Justiça, trabalha efetivamente sob confiança de um governo cuja permanência no poder será em breve submetida a julgamento pelo TSE. Não se observou a necessidade da sociedade civil ser ouvida para que se tenha segurança de que o indicado terá independência, especialmente perante o governo que até hoje serviu para atuar como magistrado. Por tudo isso, a JD lamenta a indicação anunciada para a STF e torna a clamar para que a nomeação de novo membro da Corte ocorra sob transparente debate público, aguardando-se, ao menos,
o acima citado julgamento pelo TSE. Em carta aberta, outra notícia, em carta aberta, a JB exige processamento dos pedidos de impeachment contra o presidente da República. E, enfim, várias notícias nesse sentido. Então, fazendo, né, em suma, né, o que a gente pode dizer a respeito disso? Essas manifestações de cunho político entremeiam tanto a realidade da associação que rendem ensejo até a pedido de providências instaurado no âmbito deste Conselho para apuração de suposta assinatura pela magistrada Valdete Souto Severo como requerente de pedido de impeachment do atual presidente da República. Isso está sendo apurado no PP 2517 de 2020. Nós julgamos recentemente isso, salvo engano, foi julgado no plenário. Como se sabe, não são poucos nem novos os preceitos legais e normativos que estabelecem a conduta de magistrados, tanto na vida pública quanto particular, que deve ser compatível com a dignidade, a honra e o decoro das suas funções, e que a integridade dessa conduta deve ser mantida mesmo fora do âmbito estrito da atividade jurisdicional como forma de contribuir para a fundada confiança dos cidadãos no Poder Judiciário. Tais exigências se estendem até mesmo à atuação dos juízes nas redes sociais, nos termos da Resolução 305, em razão da relevância dos valores que protegem, e são capazes de ensejar a aplicação de penalidades no caso de eventual inobservância aos seus mandamentos. Sendo assim, eu pergunto, presidente, como poderia ser considerada representativa da classe da magistratura uma associação cuja atuação nas redes sociais tem colocado em dúvida a imparcialidade dos magistrados, insuflado a população a questionar a integridade do Poder Judiciário e a contestar a dignidade e a respeitabilidade das instituições judiciárias, sobretudo a da Suprema Corte? Né? E quanto ao ponto, assinalo que não ignoro que o artigo 6º da Resolução 305, que trata das mídias sociais, excetua das recomendações e vedações da norma os representantes legais das associações de classe durante o exercício de seus mandatos. Eu consigno, porém, que se trata de ressalva que não lhes assegura a prerrogativa de assolar a imagem do judiciário, mormente porque o imperativo de imparcialidade do juiz é de ordem constitucional, assim como a vedação à atividade político-partidária. E, ademais, assim, essa previsão da Resolução 305 é para os dirigentes de associações de classe, que não é o caso aqui, né, porque eu entendo que não se trata aqui de associação de classe. Né? Então, conforme prescrevem os princípios de Bangalore, de conduta judicial, a confiança do público na independência das cortes, na integridade de seus juízes, na imparcialidade e eficiência de seus processos, que sustenta o sistema judiciário de um país. Afigura-se essencial que os juízes, individual e coletivamente, respeitem e honrem o cargo com a confiança pública e esforcem-se em realçar e manter a confiança no sistema judicial. E trago aqui a colação, ministro, manifestação sua no julgamento da DPF 572, que foi transmitida recentemente no plenário do Supremo, né, que não vou ler integralmente, mas enfim, já é de conhecimento público, porque foi julgada recentemente, né? Eu vou destacar apenas um pequeno trecho, onde o senhor destaca com muita propriedade que não se trata de opção à disposição das autoridades constituídas, é a imposição da Constituição da República e da cláusula de harmonia e respeito mútuo entre os poderes, mas que não se confunda, diálogo e harmonia caminham passo a passo com independência e compromisso intransigente pela defesa das instituições da democracia e do Supremo Tribunal Federal. Nesse cenário, remanesce a dúvida: que democracia defende a JB? Como é possível pregar o respeito absoluto e incondicional aos valores jurídicos próprios do Estado Democrático de Direito, quando os ataques às instituições democráticas vêm daqueles que representam uma das figuras mais tangíveis e necessárias do próprio Estado? Só resta acreditar que não vem, de fato, de uma associação que defenda os interesses da magistratura. Ministro, eu afasto também o argumento de que o fato de a JB ter sido admitida pela Suprema Corte como amicus curiae seria capaz de caracterizá-la como uma entidade de classe da magistratura. É que, de acordo com o artigo 7º, parágrafo 2º, da Lei 9868, com precedente do STF, os requisitos para admissão seria a representatividade dos órgãos e entidades postulantes e notório conhecimento acerca de determinada matéria. Cito precedente do Supremo. E concluo que, dessa forma, o fato de a JB ser eventualmente admitida pela STF como amicus curiae significa apenas e tão somente que a Suprema Corte reconhece que a associação tem representatividade
para se manifestar sobre os temas de alcance social que estão previstos nas suas finalidades estatutárias, o que não se confunde necessariamente com representatividade da classe da magistratura. Tanto é assim que a própria AJD ela aponta a DI 4270 para confirmar que representaria os magistrados, mas essa DI trata da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, ela sequer trata de tema que seja correlato à magistratura. Então, assim, é totalmente dissociado da representação de classe. Né? Então, eu sigo dizendo que a admissão da JB nessa DI serve, como as demais notícias já apresentadas, apenas para confirmar que as suas atuações são, quase na totalidade, voltadas a outros segmentos da sociedade. E mesmo quando efetivamente se focam na classe da magistratura, são sempre para tecer críticas, nunca para defender a magistratura. Assim, em que pese a associação ter sido aceita pelo Supremo como amiga da Corte, não importa para a discussão travada nestes autos, a representatividade da JB em âmbito nacional, no que diz respeito à quantidade ou dispersão dos juízes que a compõem, para debater temas conexos às suas finalidades estatutárias, ou o eventual domínio que tenha sobre tema específico, mas sim o propósito de defesa dos interesses da magistratura, que não demonstrou possuir. Nesse particular, transcrevo aqui também votos que foram dados no órgão especial do TRT4, nesse sentido que vem sendo defendido aqui no texto. Transcrevo também trecho o do TCU, onde ele também ressalta questões conexas a isso que foi dito aqui. Em razão disso tudo, presidente, concluo da seguinte forma: tendo em vista os argumentos apresentados, e com o intuito de preservar o interesse público, moralidade administrativa, dignidade das instituições do Poder Judiciário e a garantia do acesso à justiça, não há como se reconhecer que a JB seja uma associação de classe da magistratura, e tampouco se afigura viável a concessão de licença prevista no artigo 73, inciso 3 da LOMAN, à magistrada presidente dessa entidade. E pelo exposto, voto para que seja cassada a licença para a representação de classe concedida ao Tribunal Regional do Trabalho, concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, a magistrada Valdete Souto Severo para o exercício da presidência da Associação de Juízes para a Democracia e que seja determinado o seu retorno ao Tribunal de Origem no prazo de 15 dias contados da publicação do acórdão. É o voto, presidente. Agradeço. Conselheiro Mário. Vossa Excelência terminou o voto? Sim. O senhor gostaria que eu relesse a conclusão? Não, por favor. Então, eu concluo da seguinte forma: voto para que seja cassada a licença para representação de classe concedida pelo TRT da 4ª Região à magistrada Valdete Souto Severo para o exercício da presidência da Associação de Juízes para a Democracia e que seja determinado o seu retorno ao Tribunal de Origem no prazo de 15 dias contados da publicação do acórdão. O eminente relator, portanto, vota no sentido de cassar a licença e passo, então, a palavra ao advogado da interessada, a juíza Valdete Souto Severo, para o advogado Luiz Carlos Moura. Muito obrigado, senhor presidente. Consulto se vossas excelências me escutam. Estamos bem. Muito obrigado, senhor presidente, eminente ministro Dias Toffoli, eminente corregedor nacional, ministro Humberto Martins, eminentes senhoras e eminentes senhores conselheiros, meu caríssimo colega doutor Ari, eminente subprocurador-geral da República, doutor Alcides Martins, sustento aqui em nome da terceira interessada neste processo. E peço licença para, ao tempo em que defendo o interesse reflexo do ato que aqui se encontra sob julgamento, solicitar a atenção de vossas excelências ao objeto específico desse procedimento de controle administrativo. Nós estamos diante de um ato
de um órgão especial de um Tribunal Regional do Trabalho. Um ato concessivo da licença em atenção a um dispositivo da LOMAN, que é de uma alocução bastante significativa. Conceder-se-á afastamento, a forma verbal adotada do dispositivo para identificação desse direito. E com todas as vênias e respeito absoluto ao eminente direcionamento de voto de Sua Excelência, o relator, gostaria de ponderar alguns aspectos. Nós estamos diante de um controle de legalidade de um ato, de um ente, que é um Tribunal Regional do Trabalho, que goza de autonomia administrativa. O controle de legalidade, ele pressupõe um exercício cauteloso de legalidade estrita desse ato. Sucede que, no âmbito do percussiente, nós notamos que há um debruçar minudente das atividades da Associação dos Juízes para a Democracia. O que nós observamos é que parece que há uma substituição da análise do ato de liberação pelo exame profundo das atividades intrínsecas e internas que dizem respeito à vida associativa da Associação Juízes para a Democracia. A Associação Juízes para a Democracia tem 29 anos de idade. Ela nasce nos albores da nossa democracia. Historicamente, senhor presidente, eminentes conselheiras e conselheiros, precisa ser defendida. Não são poucos os exemplos de ataques à nossa democracia, alguns deles, inclusive, recentes. Ataques que não se consubstanciam em meras críticas, ataques que chegam a ousar a promoção de atos verdadeiramente violentos contra a própria instituição do Poder Judiciário, como são os recentes atos que se voltaram contra a própria Suprema Corte. Historicamente, a democracia brasileira sempre foi alvo de sobressaltos. E a democracia não é um dado etéreo, não é algo que, em relação aos juízes, seja estranho ao exercício da função ou da profissão. Ao contrário, é um pressuposto para que a profissão possa vir a ser exercida. Uma associação juízes que se preordena à defesa do Estatuto Democrático de uma república federativa como o Brasil, ela não é de interesses apenas mais gerais, de defesa de interesses mais gerais. Ela é uma associação do interesse específico e precípuo da advocacia para que não suceda mais na nossa história o que já sucedeu com episódios clássicos. Cito aqui saudoso ministro Vitor Nunes Leal, vítima de um ato antidemocrático. A associação tem no seu nascedouro e ao longo de sua história elementos absolutamente dignificantes, como ser considerada uma entidade consultora na Organização dos Estados Americanos em matéria de direitos humanos, uma associação composta eminentemente e exclusivamente por magistrados para a defesa de um pressuposto do exercício da judicatura. Agora, o que me parece é que, ao invés de nós apreciarmos estritamente a legalidade do ato concessivo da licença, e isso se volta contra o órgão especial do TRT da 4ª Região, nós estamos a apreciar as opções
internas do âmbito desta associação. A democracia, eminente presidente, senhoras e senhores conselheiros, é algo que demanda a defesa de todos nós, em especial dos magistrados. Essa é uma associação aberta a todos e quaisquer magistrados. As suas decisões não são decisões autocráticas ou monocráticas. Elas são decisões segundo o colégio dos filiados à entidade. São decisões absolutamente espelhadoras daquilo que aquele conjunto de associados que se preordena à garantia de um pressuposto do exercício regular da magistratura necessita. E por isso, o que se pede para estabelecer é o controle de legalidade estrita do ato do egrégio Tribunal Regional do Trabalho. O que propõe o eminente conselheiro relator é que se desqualifique a entidade como entidade de classe. Esse é o pressuposto para que recaia o ato administrativo do TRT no âmbito da ilegalidade ou da ilicitude que permitiria a sua cassação. Ocorre que para superarmos, para alcançarmos esse estado de dizermos que a AJD não é uma entidade de classe, o voto do eminente relator exemplifica de modo absolutamente transparente, translúcido, que houve a necessidade de promover um controle, um exercício de análise de mérito daquilo que foi decidido no âmbito associativo. Ou seja, muito mais por um controle de conveniência, que aqui me parece que é exclusivo do egrégio Tribunal Regional do Trabalho, do que propriamente um controle de legalidade. Porque houve a necessidade de superar o estado de legalidade estrita para entrar na análise das atividades da Associação Juízes para a Democracia, para que se, mediante um juízo de valor, um juízo valorativo, subjetivo, se alcançasse a conclusão de que não é uma entidade de classe. Nós não deveríamos enfrentar, senão com desassombro, a circunstância de que é uma associação, o Tribunal de Contas imputa a ela a qualidade de entidade privada, todas as associações de juízes são entidades privadas. Não deveríamos encontrar qualquer desassombro na circunstância de que uma associação de magistrados possa, sim, vir a ter fins políticos. O que ela não pode ter é finalidade político-partidária ou de linha auxiliar de político-partidária. Não é o caso. Ela tem a finalidade política de preservação da democracia como pressuposto de viabilidade da própria magistratura, da própria jurisdição. E por isso, quer me parecer que no exercício do controle de legalidade estrita, nós não poderíamos invadir a seara das deliberações internas da associação, que é uma entidade aberta, uma entidade que acolheria com enorme prazer quaisquer magistrados brasileiros, bastando que haja participação efetiva. Entidade nacional, representativa, que tem orgulho de ter entre os seus defensores Fábio Conder Comparato, Pier Paolo Bottini, Sérgio Cérvulo da Cunha, grandes nomes da advocacia nacional, que aqui, não obstante, como defensor da terceira interessada, me honra somar, que é recebida também com desassombro pelo Supremo Tribunal Federal como amicus curiae, inclusive nas questões eminentemente corporativas, e que tem o direito de autogestionar-se no sentido de não ser corporativa
com propósitos sindicais, até porque esses são vedados à magistratura também. Ela não tem identidade sindical, isso é confesso. Não quero aqui estabelecer de modo nenhum qualquer contraditório desrespeitoso para com os fatos que foram enunciados pelo voto do eminente relator. Ao contrário, o que eu sustento, e aqui me parece importante e relevante, é que nós estamos diante de um órgão, de um ato de um tribunal, do órgão administrativo mais elevado de um tribunal, o seu órgão especial, que tem direito ao exame de conveniência e oportunidade do ato administrativo e que não se vê inquinado de uma ilicitude estrita do seu ato. Ao contrário, a Associação Juízes para a Democracia é uma entidade nacional de representação dos juízes e com um dos mais nobres propósitos que a magistratura pode ter, que é a defesa da democracia. As críticas que lhe foram dirigidas são não a respeito do que a associação se preordena a fazer, mas a respeito de como. E esse juízo, me parece, que invade a liberdade associativa, invade um conceito que não é de legalidade estrita, mas um conceito de conveniência da liberação da magistrada terceira interessada. É por isso que, com enorme respeito, eu ousei aqui assumir essa tribuna virtual, desejando a vossas excelências plena saúde nesse difícil período que passamos, e venho solicitar que o eminente relator, a quem se devota profundo respeito, reflita sobre esse aspecto da invasão de um juízo de conveniência e de oportunidade, de um juízo de deliberação acerca de como a associação se conduz e não de para que ela se preordena, a fim de que se reconheça na Associação Juízes para a Democracia um motivo nobre de existência, um caráter eminentemente de classe, porque somente juízes podem a ela se filiar, absolutamente vinculado como um pressuposto do exercício da profissão. Sem democracia não há magistratura livre, não há poder judiciário que se sustente, e uma entidade privada como todas as outras entidades representativas de classe da magistratura. Agradeço a vossas excelências pela atenção e espero que se confirme a decisão do egrégio Tribunal Regional do Trabalho tomada no âmbito da conveniência e oportunidade da medida. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço ao doutor Luiz Carlos Moro. O eminente relator já proferiu voto no sentido de cassar a licença que fora deferida pelo TRT da 4ª Região. A conselheira Flávia Pessoa havia lançado um voto acompanhando no dispositivo, na conclusão, o conselheiro, mas com uma fundamentação diversa, não é isso? Destacando a importância da associação e a sua historicidade. Isso. Bom lembrar que aqui não está em julgamento a Associação dos Juízes para a Democracia, que, como bem destacado, é uma associação que tem o seu relevo social, institucional, mas que não é uma associação de classe, no sentido de permitir essa possibilidade de cessão da função jurisdicional para atuar na entidade, que é prerrogativa de entidades de classe reconhecidas legalmente e também do ponto de vista da sua legitimidade. É uma associação com fins específicos, uma associação, portanto, de caráter estritamente privado. Independentemente das fundamentações, pergunto se há alguma divergência em relação à conclusão do voto do relator. Não havendo divergência, eu proclamo que, então, foi julgada procedente o PCA, nos termos do voto do relator, e cassada a licença anteriormente deferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Diante... sim, a conselheira Tânia firmou suspeição, já está lançado no sistema a suspeição de Sua Excelência.
Diante do horário, eu suspendo, então, essa 55ª sessão extraordinária do Conselho Nacional de Justiça e retomaremos às 14h30. Muito obrigado a todos. Até à tarde.